Irmãos, eu juro que não foi combinado, mas esse último louvor que foi entoado é o tema da mensagem dessa noite. Hoje eu quero conversar com você sobre esse tema. Tudo é perda. E eu peço para que você abra sua Bíblia lá em Lucas 12, nos versículos 13 a 21. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: tudo é perda. Lucas 12, versículos 13 a 21. Todos acharam? Lucas 12, versículos 13 a 21. Diz assim a palavra do Senhor. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, porque eu creio que nós vamos sair daqui dessa noite entendendo que toda e qualquer conquista material é perda. Porque nós sabemos, Pai, que tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós não está nessa terra. E esse é o grande ensinamento que Jesus vai trazer para as nossas mentes e corações nessa noite. E é por isso que eu te peço, Pai, usa-me na ministração da tua santa palavra, que essa palavra possa encontrar conforto e refrigério em cada coração aqui presente. É o que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o episódio de Lucas 12, dos versículos 13 a 21, acontece num momento muito específico dessa narrativa aqui. Lá no versículo 1, nós vamos aprender que Jesus estava em meio a uma multidão tão grande, mas tão grande, que as pessoas estavam pisoteando umas às outras. E nesse momento aqui, em meio a esse pisoteamento de pessoas, Jesus ele vai encadear dois dos discursos mais sérios do Evangelho. O primeiro discurso, meu irmão, é um alerta contra o fermento dos fariseus. E qual era o fermento dos fariseus? Era a hipocrisia. A vida dupla de quem aparenta uma coisa, mas na verdade vive outra. Depois, um chamado à coragem de confessar a Cristo diante dos homens, sem temer aqueles que poderiam matar o corpo, e confiando no Espírito Santo diante de uma perseguição. Era um discurso sobre o que é falso por dentro e sobre o que vale a pena você temer e confessar. E é exatamente nesse instante de tensão espiritual que alguém, no meio da multidão, interrompe o discurso de Jesus para trazer um problema completamente diferente. Um homem se levanta no meio da multidão para botar Jesus dentro de uma briga de herança. Mas, curiosamente, isso não era um detalhe incidental. Levando para o contexto da época, era extremamente comum que na cultura judaica do primeiro século, rabinos fossem chamados para julgar disputas familiares. Entre elas, disputas e partilhas de bens. Se nós olharmos Deuteronômio 21:17, a Torá ela já previa algumas regras específicas para isso. E uma delas era a chamada porção dobrada, que era dada para todo o primogênito. Então pedir para o mestre
para que ele desse um jeito na divisão da herança, não era um problema. Era algo culturalmente legítimo. Aquele homem, ele não estava sendo absurdo. Ele só estava sendo humano. Meu irmão, entenda uma coisa. Naquele furdunço todo, aonde Cristo estava chamando as pessoas para a eternidade, aquele homem traz à tona uma pergunta: o que é meu vai ficar garantido? E é isso que nós precisamos entender aqui. Porque Jesus, ele não entra nesse mérito. Ele se recusa, meu irmão, a entrar nesse assunto. Ele se recusa a tomar partido em briga de herança. Não porque isso não importasse, mas porque Jesus estava enxergando por trás do pedido uma raiz mais profunda. E ao enxergar essa raiz, que ele lança para aquela multidão uma parábola. Só que antes de entrar no texto lido, existe uma pergunta que toda pessoa responde todos os dias. Meu irmão, mesmo que você não elabore essa pergunta de maneira consciente, eu tenho certeza que você se faz essa pergunta. E que pergunta é essa? De que é feito a minha vida? E a resposta, raramente, vai ser feita em voz alta. E ela vai ser vivida em cada decisão que você toma. Naquilo que você acumula. Naquilo que você tem medo de perder. Naquilo que você calcula antes de você dormir. O que eu quero que você entenda é que esse texto que nós lemos, no fundo, não é um texto que se trata de dinheiro. Na verdade, o texto que nós acabamos de ler é um texto exatamente sobre essa pergunta: de que é feita a minha vida? É por isso que é importante você entender, meu irmão, que esse texto é sobre um fazendeiro da Galileia, com celeiros cheios. Então é muito fácil a gente dizer que esse texto é para ser deixado lá atrás. Sabe por quê? Porque a gente não tem celeiro. Só que a realidade, meu irmão, é que essa parábola, ela não está falando de quantidade. O que Jesus está fazendo aqui é trazendo uma lógica. A lógica que nós temos, infelizmente, de medir a própria existência pelo que nós temos guardado. É por isso que Jesus se dirige a esse público falando sobre um fazendeiro. Porque assim como aquele fazendeiro, a gente acha que muita coisa está sob o nosso controle. A gente acha que tudo aquilo que a gente conquista nos dá segurança para descansar, para comer, para beber e para regalar-se. Só, meu irmão, que você precisa entender uma coisa: essa lógica não precisa de fazenda. Ela precisa única e exclusivamente que eu e você façamos uma conta de investimento, uma meta de faturamento para a nossa vida. Então entenda uma coisa: o homem do texto não é um vilão distante. O homem do texto está na frente do seu espelho. Você precisa entender, meu irmão, que esse fazendeiro pode estar debaixo da nossa pele. E é por isso que esse texto, então, vai nos ensinar algumas lições importantes. Primeiro, versículos 13 e 14, Lucas escreve assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Reparem dois casos aqui, meus irmãos. Primeiro, um pedido. Segundo, uma recusa. O homem pede a Jesus para que ele diga para o seu irmão, para que a herança seja dividida de forma igual. E Jesus responde recusando o papel de juiz entre eles. Agora é importante você entender o que Jesus não faz. Jesus não diz que essa herança não importa. Jesus também não está tratando a questão como espiritualmente menor. O que Jesus está fazendo aqui, meus irmãos, é se negar a resolver um sintoma sem tocar na causa desse sintoma. Deixa eu explicar para você. Enquanto aquele homem queria um veredito sobre quanto lhe pertencia, Jesus estava mais interessado em uma outra pergunta: o que essa herança está fazendo com você? Aonde eu quero chegar, meus irmãos? Qual é a lição importante para esse tempo que nós vivemos hoje? É que a missão de Jesus era trazer pessoas para Deus e não trazer bens materiais para as pessoas. É você entender, meu irmão, que no mundo de igrejas materialistas, em um mundo de um evangelho de prosperidade material,
de um evangelho onde Jesus virou moeda de troca. É importante você entender o que Jesus estava fazendo aqui. Meu irmão, guarda no teu coração, não fazia parte do propósito de Jesus garantir aquele homem a partilha dele. Naquele momento ali, o que era mais importante para Jesus era tratar a enfermidade que estava escondida atrás do pedido desse homem. E que doença é essa? A avareza. Jesus ali, meu irmão, não queria julgar partilha, porque ele estava diagnosticando o que estava no coração daquele homem. E essa é uma aplicação que vale a pena a gente refletir antes de dar continuidade ao texto. Porque muitas vezes a gente pede para Deus para que Ele julgue as nossas coisas materiais. Senhor, eu quero o que é meu. A gente até canta, né? Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Senhor, resolve a minha causa. Senhor, resolve essa injustiça. E na verdade, quando a gente olha esse texto, a gente vê que Jesus está mais preocupado com o que a disputa está revelando. E muitas vezes, meu irmão, ela revela o lugar que os bens materiais ocupam dentro do nosso coração. Aí ele vai adiante. E Jesus agora, ao ouvir isso, se vira para a multidão e diz assim lá no versículo 15: então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus ouve esse homem e agora se volta para todos e dá um aviso direto para eles: toma cuidado, guardem-se de toda forma de avareza, porque a vida de vocês não consiste na quantidade de coisas que você tem. Meus irmãos, quando eu olho esse texto, eu acredito que vale muito a pena a gente ver a gravidade desse alerta. Por quê, meu irmão? Cobiça e avareza é um dos pecados mais desejosos do meu e do teu coração. E por incrível que pareça, quando você olha, quando o dinheiro cria guerras, quando o dinheiro divide famílias, quando o dinheiro gera briga entre amigos, aí você vai entender por que que um homem pede uma ajuda e faz Jesus se voltar para todo mundo que está na sua volta. Sabe por que que eu entendo isso, meu irmão? Porque o que Jesus está corrigindo ali não é um deslize pontual daquele homem na multidão. Porque o que Jesus estava fazendo era apontar para uma das raízes mais antigas e mais universais do sofrimento do homem: a avareza. E aí tem dois pontos que a gente precisa prestar muita atenção ali. Primeiro, ele fala de toda forma de avareza. O que significa de toda forma de avareza? Avareza não tem classe social. O que Jesus está dizendo, meu irmão, é que a avareza não depende de você ser rico, não depende de você ser pobre. Entenda uma coisa, meu irmão, tem rico que a avareza faz ele querer ser mais rico, assim como tem pobre, meu irmão, que faz com que a avareza coloque no seu coração o desejo de ter algo que o outro tem. Então a avareza não depende da condição social de ninguém. Ela é um pecado que não possui classe social. Quem tem, quer ter mais. Quem não tem, quer ter o que o outro tem. É por isso que ele diz de toda forma de avareza. Segundo, e esse aqui é o eixo de todo o texto, Jesus aqui está desconectando de forma deliberada uma coisa que o mundo insiste em unir: vidas e posses. Meu irmão, ele está dizendo que o homem não consiste na abundância dos bens que possui. Mas a gente costuma dizer que só é feliz quem tem algo. Então a sua vida só é contente se você tiver posses. E ele está dizendo aqui: possuir não pode ser a razão da nossa vida. E aí é por isso que agora ele vai então aplicar uma parábola para a gente não trocar esse pensamento. Aí ele vai dizer dos versículos 16 a 19 assim: e lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Meus irmãos, percebam que esse homem
só tinha dois objetivos na vida: descanso e prazer. Está errado você buscar um prazer pessoal? Não. Está errado você buscar descansar? Também não. Meu irmão, descansar e desfrutar a vida não é pecado. Ainda mais você aposentado que me ouve. Você tem que descansar. Você tem que desfrutar. Mas o problema desse homem é o caminho que ele escolheu para chegar lá. Porque em vez de ter fé em Deus, ele apostou a fé nos próprios bens. Ele troca o provedor pela provisão. E como Jesus é um homem inteligentíssimo, eu fico maravilhado da forma como Jesus relata essa parábola. Leia comigo novamente, versículo 17 a 19. Olha só o que Jesus diz. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Versículo 18. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Não sei se você percebeu, meus irmãos, mas nesses 3 versículos, esse homem fala para ele mesmo 6 vezes. Ele fala, meu irmão, 6 vezes na primeira pessoa. Que farei eu? Não tenho. Hei de derrubar, hei de construir, ajuntarei, direi. Mas não é só isso. Ele ainda se refere repetidamente a meus celeiros, meus bens, minha alma, eu. 6 vezes eu. Um homem que fala consigo. Um homem que decide tudo sozinho. O que Jesus está mostrando, meu irmão, é que em nenhum momento esse homem consulta a Deus. E foi Deus que fez a terra para esse fazendeiro produzir. Em nenhum momento, meu irmão, esse homem se lembra do trabalhador que estava colhendo trigo. Em nenhum momento, meu irmão, ele lembra de partilhar a sua colheita com os mais necessitados. Sabe o que a gente aprende com isso, meu irmão? Que tem fartura na nossa vida, que ao invés de ampliar o nosso mundo, nos fecha dentro dele. Tem gente, meu irmão, que tem bênção para partilhar, mas é egoísta. É isso que Jesus está ensinando. Uma pessoa que alcançou o sucesso e que não lembrou nem do provedor. Tudo era ele, meu celeiro, meus bens. Só pensou em si, meu irmão. Agora, quando eu olho Deuteronômio 28, a Torá vai nos ensinar que colheita farta era a bênção de Deus. Só que toda bênção vinha acompanhada de uma obrigação. E essa obrigação está lá em Levítico 19. Era deixar as bordas do campo, espiga caída para o pobre e o estrangeiro colher. Então, meu irmão, a fartura, ela nunca foi pensada na lei de Deus como propriedade fechada. Só que o homem dessa parábola, ele recebe a bênção e descarta inteiramente a obrigação que vinha junto com ela. Ele não é condenado por Jesus por ser próspero. A condenação de Jesus em relação a esse homem é porque ele era próspero sozinho. A prosperidade em si não é pecado. Só que a gente tem que entender, meu irmão, que bênção material nunca foi planejada para terminar com quem recebe ela. Esse é o problema que muita gente não entende. Guarda no teu coração, irmão, toda prosperidade que Deus concede carrega uma vocação. Ser bênção na vida dos outros. Se você é próspero e não é bênção na vida de ninguém, a bênção pode até não sumir, mas ela perde a sua finalidade. Se você não tem um coração generoso, meu irmão, você não entendeu ainda o que é evangelho. É isso que Jesus está nos ensinando. Agora, tem um detalhe que às vezes passa batido aqui. E eu amei aprender isso. A alma do fazendeiro. Esse cara estava tão alienado que ele fala com a alma dele. Ele fala para a própria alma, meu irmão, como quem fala a um bem de consumo. E o que ele fala para a alma dele? Olha, você tem reserva para muitos anos, então sabe o que você vai fazer? Relaxa, come, bebe, o celeiro está lotado. Ele não fala com Deus, ele fala para a própria alma. Sabe qual a gravidade disso aqui? É de pessoas, meu irmão, que fala com
confundindo que o que sustenta a nossa alma é o que está dentro do celeiro. É quem faz do bem material uma alegria para a sua alma. Mas entenda uma coisa, meu irmão, a nossa alma não se alimenta de grão. A nossa alma se alimenta de Cristo. É Ele que preenche a nossa alma. Não são os seus bens materiais. E aí esse homem deixa de fora da sua realidade 3 verdades essenciais. Primeiro, a brevidade da vida. Esse homem, meu irmão, combinou muitos anos de segurança e fartura com a sua alma. Só que ele se esqueceu de um detalhe. Por mais dinheiro que a gente tenha, ninguém tem essa garantia. Segundo, a diferença entre prover o corpo e prover a alma. Esse homem, ele fez uma falsa provisão generosa para o corpo, mas não fez nenhuma provisão para a alma dele. Terceiro, a vocação da generosidade. Esse homem teve a chance, já que tinha muita coisa, de ter as mãos abertas, mas ele opta em ter as mãos fechadas. E aí o que me impacta nisso aqui? É a virada de jogo de Jesus, ou como os jovens dizem, o plot twist. Por quê, meu irmão? Olha comigo, a resposta de Deus no versículo 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Já parou para pensar, meu irmão, nessa virada espetacular de Deus? Eu não sei se você percebeu, meu irmão, mas a resposta de Deus aqui não tem nenhuma suavidade. O homem estava falando de muitos anos, vem Deus e fala, nessa noite. Já parou para pensar nisso, meu irmão? A distância entre o planejamento humano e o tempo de Deus. É por isso que tem gente que se assusta quando a gente fala, viva como se Jesus voltasse amanhã. Ou viva como se você partisse amanhã. Tem uns que são mais radicais, né? Hoje eu vou comer como se Jesus voltasse amanhã. Porque essa é a realidade, meu irmão. Nós fazemos planos, mas Deus sabe o tempo de cada um nessa terra. Esse homem se planejou, meu irmão, mas Deus pediu a sua alma naquela noite. Agora o que me chama a atenção é que Deus chama ele de louco. Em outras versões, Deus chama ele de insensato. Mas o que a gente precisa entender aqui? Esse homem não era louco por falta de inteligência. Ele não era insensato por falta de inteligência. Porque esse homem sabia muito bem administrar a sua propriedade. Então por que Deus chama ele de louco? Porque ele viveu como se Deus não existisse. Ele viveu garantindo-se nos seus bens. Ele viveu garantindo-se na sua sabedoria. Ele viveu se garantindo no seu potencial. Só que ele se esqueceu daquilo que mais importa, a sua própria mortalidade e o Deus diante de quem ele teria que comparecer. E isso é uma realidade, meu irmão. Sempre você vai ver na Escritura, morte e prestação de contas andam juntas. Toda vez que você lê a Escritura, você vai ver que a morte e a prestação de contas vão andar juntas. Então o que eu quero dizer para você? Que a voz que estava reclamando a vida desse homem era a mesma voz diante da qual ele teria que responder por tudo que ele fez com a própria vida. E aí eu não posso deixar de falar isso. Meu irmão, nada será capaz de adiar o nosso encontro com Deus. Seja para salvação, seja para condenação, todos nós estaremos diante de Deus. Agora, o que é o legal disso aqui? É a pergunta final de Deus. A pergunta dele é, para quem será o que preparaste? O que Deus está falando aqui, meu irmão? A pergunta mais irônica do texto. Sabe por que Deus está perguntando isso? Porque tudo aquilo que ele construiu para si mesmo, no fim das contas, vai ficar para outra pessoa. Ele construiu a vida inteira, planejou viver por muitos anos, e agora Deus está falando, essa noite, tu vai partir para o mundo do pé junto. Para quem vai ficar isso tudo que você juntou? É isso que Deus está falando aqui, meu irmão. Ele tinha uma posse que dava a impressão a ele de controlar o futuro. Só que ele não conseguiu garantir nem a noite seguinte. Já parou para pensar nisso, meu irmão? Aí Jesus termina com uma conclusão. Lá no versículo 21. Assim,
É o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Jesus então fecha essa parábola com uma frase que redefine completamente o que significa ser rico. Por quê, meu irmão? Porque sim, existe riqueza que você mede com celeiros, mas tem uma riqueza que você mede com a tua relação com Deus. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. Que a primeira pode crescer muito, enquanto a segunda pode permanecer vazia. Entretanto, meu irmão, se a primeira estiver vazia, mas a segunda crescer muito, você é rico. Porque você não é medido pela quantidade de coisa que você tem no teu celeiro. Você é medido pela quantidade de relacionamento fiel que você tem com Deus. Irmãos, guarda no teu coração que eu vou te dizer. É muito ruim você ter um patrimônio extenso e uma alma pobre. Mas é muito bom você ter pouco patrimônio e uma alma rica. Sabe por quê, meu irmão? Porque riqueza para Jesus não é você ter uma conta gorda, mas é a forma como nós vivemos diante daquele a quem pertence tudo o que nós temos. Essa lição é maravilhosa, meu irmão. Ser rico para com Deus é reconhecer com gratidão que tudo o que temos vem dele. É quando você troca a tua confiança na provisão e passa a confiar no provedor. Por isso, você precisa se perguntar nessa noite: se hoje, nessa noite, Deus te pedisse as contas, aquilo que você preparou é motivo de alegria ou de constrangimento diante de Deus? Se Ele falasse para você hoje: essa noite pedirei a tua alma, o que você apresentaria para Deus, meu irmão? É por isso que você tem que entender o tema dessa mensagem. Meu irmão, tudo é perda. Nessa noite, você pode perder tudo o que você tem no teu celeiro, mas nessa mesma noite, você ganha tudo quando você se relaciona com Deus. Entenda isso, meu irmão. Tudo o que você ganha com Deus não está nessa terra. E o que não está nessa terra, meu irmão? Primeiro, é um tesouro guardado onde traça e ladrão jamais vão chegar. Segundo, é uma casa que nenhuma demolição vai alcançar. Terceiro, é uma herança que nenhuma crise corrói. E por último, é um livro onde o seu nome estará escrito e nada e nem ninguém vai conseguir apagar. Então, meu irmão, entenda, como a gente cantou aqui, não adianta a gente ganhar o mundo inteiro se a nossa alma se perder. Entenda que a vida eterna é o maior tesouro que Jesus pode te dar. Que você, meu irmão, receba essa palavra. Entenda que tudo é perda. O teu celeiro pode estar cheio, meu irmão, mas se a tua alma está pobre, de nada adianta os teus bens, de nada adianta os teus tesouros, porque tudo isso você vai juntar para outro usufruir. Mas o maior tesouro, que é a vida eterna, é seu, e ninguém vai roubar de você. Amém? Quero convidar aqui mais uma vez o Ministério de Louvor. Vamos entoar mais uma vez esse louvor, para que nós possamos adorar ao Senhor, entendendo, meu irmão, não adianta a gente conquistar esse mundo e perder a nossa alma. Então, que você possa entender essa parábola extremamente importante, porque os bens não garantem a nossa salvação. O que garante a nossa salvação é um relacionamento fiel com o Senhor.